Buena, hola, ¿cómo estás, chiquito? Bueno, Diego, vamos a otra clase hoy, ¿no? Vamos a empezar un nuevo capítulo, el capítulo 7, ¿no? Yo espero que hayas entendido todo, todavía no he recibido ninguna duda suya, entonces solo acerca del trabajo, ¿no? Pero yo necesito un correo electrónico tuyo para que yo envíe el documento, ¿dale? Porque, se não me equivoco, eu lo había enviado en tu correo electrónico de la escuela, pero no me acuerdo si lo fue. Sin embargo, envíame tu correo electrónico para que yo pueda enviar este documento y así tú puedas realizar el trabajo bimestral. Perfecto. Vamos a la próxima clase. Bueno, abra tu libro entonces en la página 35 acerca del capítulo 7. ¿Quién eres tú? ¿Quién es você? Bueno, vamos a tratar un poquito acerca de la identidad. Y en la página 36 tenemos un texto que se llama Consejos de una oruga. Mira esta imagen. Esta imagen ya trata acerca de la oruga. ¿Qué es esta? Esta es la oruga y esta es Alicia. Tú conoces prácticamente la historia de Alicia, pero no es toda la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Es una otra historia. ¿Dale? Vamos a leer juntos. Consejos de una oruga. A oruga y Alicia se estuvieron mirando um rato, né? Estiveram se olhando durante um momento em silêncio. Pero por fin, la oruga se sacó la pipa de la boca y se dirigió a la niña en voz lánguida y adormilada. ¿Quién eres tú? Dijo la oruga. Não era uma forma demasiado alentadora de empezar uma conversação. Alicia contestou um pouco intimidada. Apenas sé, señora, lo que soy en este momento. Sí sé quién era al levantarme esta mañana, pero creo que he cambiado varias veces desde entonces. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó la oruga con severidad. A ver si te aclaras contigo misma. Temo que no pueda aclarar nada conmigo misma, señora, dijo Alicia, porque, bueno, soy yo misma, ya lo ve. No creo nada, protestou la oruga. Deixa eu procurar está aqui no texto, tá? Porque está um pouquinho diferente. Temo que no podré explicarlo con más claridad, insistió Alicia con voz amable, porque para empezar ni siquiera lo entiendo yo misma. Y eso de cambiar tantas veces de estatura en un solo día resulta bastante desconcertante. No resulta nada, le replicó la oruga. Temo que no podré explicarlo con más claridad, insistió Alicia con voz amable, porque para empezar ni siquiera lo entiendo yo misma, y eso de cambiar tantas veces de estatura en un solo día resulta bastante desconcertante. No resulta nada, replicó la oruga. Bueno, quizás usted no haya sentido hasta ahora nada parecido, dijo Alicia, pero cuando se convierte en crisálida, cosa que ocurrirá cualquier día, y después en mariposa, me parece que todo le parecerá un poco raro, ¿no cree? Ni pizca, declaró la oruga. Bueno, quizás los sentimientos de usted sean distintos a los míos, porque le aseguro que a mí me parecía muy raro. A ti, dijo la oruga con desprecio. ¿Quién eres tú? Con lo cual volvían al principio de la conversación. Alicia empezaba a sentirse molesta con la oruga por esas observaciones tan secas y constantes, de modo que se puso tiesa con un rábano y le dijo con severidad: me parece que es usted la que debería decirme primero quién es. ¿Por qué? Inquirió la oruga. Era otra pregunta difícil, y como a Alicia no se le ocurrió ninguna respuesta convincente, y como la oruga parecía seguir en un estado de ánimo de lo más antipático,
La niña dio media vuelta para marcharse. Então, por mais que a lagarta, né, que é a Uruga, sempre perguntasse para Alicia quem era ela, tipo assim, a Alicia começou a ficar irritada, de tanto que ela perguntava toda vez, perguntava quem era ela, e a Alicia não sabia responder, porque ela falava, eu acho que eu sou sou uma pessoa assim, uma pessoa assada, eu acordei de um jeito, agora estou de outro, porque nós vamos mudando conforme o tempo. Então ela começou a falar isso, e a Uruga, tipo assim, ela não se contentava com a resposta, né? Ela pensava que queria que falasse logo o que ela era, né? Mas a Alicia começou a ficar irritada e a Uruga também cada vez mais. E na verdade nenhuma das duas sabia dizer quem era elas praticamente, né? É o resumo da história. Conselho deu na Uruga? Qual conselho que ela deu? Nenhum, porque ela praticamente só fez perguntas e perguntas para a Alicia, né? Coitada. Aí aqui na página 37, tu vas a responder essas perguntas. E eu vou deixar a da semana passada, o PDF com as respostas lá no para você revisar tudo certinho, tá bom? Número 1. Alicia, com quem charla Alicia? Señala a opção em português. Com uma tartaruga, com uma lagarta ou com um ser orelhudo? Faz um X, tá bom? 2. El tema de la conversación es: ¿Quién es Alicia? ¿Quién es la oruga? La dificuldade da comunicação. Então, qual é o tema da conversação? Quem é a Alicia? Quem é a lagarta? Ou a dificuldade de comunicar-se entre elas, tá? 3. Para Alicia, o sentimento de identidade é algo que se busca no passado, que só existe no presente ou que se construye no futuro. Faça um X. E pega um texto, uma frase lá do texto que comprove essa resposta sua, tá? Se for algo relacionado ao passado, qual é uma frase que está lá no texto que vai fazer sentido com o que está falando, com o sentimento de identidade? Se for essa daqui, ó, que existe solo en el presente, qual frase comprova isso? Que se construye en el futuro, qual frase comprova isso? Tá? Tem que ir lá no textinho para comprovar. 6. Analiza las expresiones en negrita y apunta la traducción al portugués con el sentido expresado en el texto. Entonces, letra A. La oruga y Alicia se estuvieron mirando un rato en silencio. Esse um rato que está em negrito significa o quê? Um roedor, um momento ou um animal? Letra B. Por fim, la oruga se sacou la pipa de la boca. Que significa se sacou? Tirou, manteve ou incorporou? C. Por fim, la oruga se sacou la pipa de la boca. Significa o quê? Papagaio, cachimbo ou semente? Ni pisca, declarou la oruga. Ni pisca significa nadinha, nem pensar ou sem chances. Letra E. Alicia empezaba a sentir-se molesta com la oruga. Molesta significa tranquila, feliz ou aborrecida. Letra F. Me parece que todo lhe parecerá um pouco raro, não crê? Raro, nesse caso, significa estranho, raríssimo ou elegante. 5. Busque no texto os términos que expressam as transformações por las quais a oruga vai passar. Porque ela começa pela lagarta, depois ela passa para o casulo dela, depois vira borboleta. Mas como se chamam esses nomes em espanhol? Tenta procurar porque as respostas estão lá no texto, tá bom? 6. Por que Alicia le recuerda a oruga sobre esse processo de transformação? Também está lá no texto, não? Porque Alicia lembra da lagarta sobre esse processo de transformação. Porque, tipo assim, ela estava falando tanto da Alicia, mas a lagarta também vai se transformar lá na frente, né? Ela vai se transformar em uma borboleta. Mas até se transformar em uma borboleta, ela precisa passar por um processo de transformação. Qual seria essa transformação? Verifica lá no texto. 7. Quais são as principais dificuldades enfrentadas por Alicia? Qual a dificuldade enfrentada por Alicia? Que está lá no texto, tá bom? 8. En el texto presenta duas grandes proposições
Di las respuestas de Alicia para cada una e formula las tuyas também. Então, nós temos aqui, ó. Quem eres tu? Então, você vai verificar, por exemplo, qual resposta poderia dar a oruga, tá? Pode ser praticamente uma resposta que a oruga deu e uma resposta que você daria se você fosse a oruga, tá? Aí aqui, me parece que é você la que deveria decirme primeiro quem é. Então, aqui poderia ser, por exemplo, uma resposta que você poderia dizer pela Alicia, entendeu? O que a Alicia poderia dizer nesse momento, ao invés de dizer essa frase? Me parece que é você la que deveria decirme primeiro quem é. Vai vir algo da sua mente, tá? Então, aqui, se colocando no lugar da oruga, e aqui se colocando no lugar da Alicia, tá? É uma frase só, uma pergunta, uma frase, tanto faz, tá? 9. Observa a expressão destacada e analiza as afirmações a continuação. De modo que se puso tiesa como um rábano e le dijo com severidade. Qual dessas alternativas é a correta? Letra A, B, C ou D? Analise e coloque a resposta, tá bom? 10. La narrativa trabaja con una imagen para definir lo que es ser un adolescente en la voz de Alicia. Y eso de cambiar tantas veces de estatura en un solo día resulta bastante desconcertante. En la tabla a continuación apunta desde tu perspectiva, o sea, desde tu opinión, quando se lhe considera a los adolescentes pequenos ou grandes. Então, quando é que os adolescentes começam se sentem pequenos, você coloca aqui. E quando os adolescentes começam a se sentir grandes, em que fase da adolescência? Em que fase da infância as crianças, até que fase as crianças se sentem pequenas? Coloca aqui, tá bom? De acordo com a sua opinião. Ahora te voy a pasar un video acerca del concepto identidad para que nosotros conozcamos quién somos nosotros. Dale. La identidad. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo. También se entiende como una imagen que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. Un documento de identidad no es otra cosa que un trozo de papel con una serie de datos que ayudan a mantener el orden entre los ciudadanos de una misma nación, pero nada dice de quién es su portador en realidad, qué siente, cuáles son sus intereses, quién es en verdad. La identidad cultural está compuesta por elementos como las tradiciones, los valores y las creencias que caracterizan a una determinada cultura. La identidad nacional es un sentimiento basado en la pertenencia a un estado o nación. La identidad de género es un conjunto de pensamientos y sentimientos de una persona que le permite identificarse con una categoría de género. Se trata de un concepto diferente al de identidad sexual. La identidad personal es un conjunto de características propias de una persona y la concepción que tiene de sí misma en relación al resto. La identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona. Perfecto, entonces esto es una identidad. Puede ser una identidad cultural, una identidad social, personal, profesional, porque nosotros cambiamos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, éramos pequeños, después éramos bebés, después crianza, niños, ¿no? Después adolescentes, jóvenes, adultos, señores, ¿no? Bueno, viejos. Siempre estamos en muchos cambios, ¿no? Entonces, por eso que nosotros tratamos acerca de Alicia. Porque Alicia, cuando tenemos esta película en el País de las Maravillas, ella tiene que quedarse pequeña, tiene que convertirse en una persona muy grande, después pequeña de nuevo. Entonces es como si ella cambiara de personalidad, de identidad, que fuera una otra persona, ¿no? Entonces tenemos esta obra que es muy antigua. Es algo que parece nuevo, ¿no? Pero no, es algo muy antiguo.
Veamos en esta curiosidad de la página 39. La obra Alicia en el País de las Maravillas, publicada en 1865 por el britano Lewis Carroll, ha inspirado numerosas obras de teatro, pantónimas, videojuegos, musicales, ballets, animes, series de televisión, parodias, dibujos animados y óperas, entre otras manifestaciones artísticas. Entonces vemos que en el año 1903 hubo la primera adaptación al cine. Entonces salió publicado en el libro, ¿no?, por el británico Lewis en 1865, pero solo después, en otro siglo, que salió en el cine, en el año 1903, hecha por Cecil Hepworth. En 1951 hubo la versión de dibujos animados por Walt Disney. En 1995, el compositor mexicano Federico Ibarra lançou la ópera Alicia. Tá vendo? Até para a parte da orquestra, da ópera, esse filme foi, esse livro praticamente foi. 2000, el año 2000, hubo un videojuego, American McGee Alice, diseñado por American McGee. Né? Então, olha só que legal, fez até um videogame. En 2010, Tim Burton lanza la película Alicia en el País de las Maravillas. En 2011, videojuego PlayStation 3 y Xbox 360 descargable en Alice Madness Returns. Olha só, outro videogame. Después, en el número 10, año 2017, hubo el estreno de la película Alicia a través del espejo, dirigida por James Baldwin. Então, olha só, como de uma coisa tão simples acabou se tornando algo tão grandioso com o passar dos tempos. Tem coisas que não são esquecidas e acabou criando uma identidade, porque isso acaba tendo uma história entre linhas, né? Nós temos que ler entre linhas também através disso, porque ela teve que mudar várias vezes para conseguir aquilo que ela queria, não é verdade? Então, às vezes nós temos que também mudar o nosso jeito de ser para conseguir aquilo que nós queremos. Deixar de ser bravos, deixar de ser, às vezes, muito calados, ou de dizer um não quando é necessário, dizer um sim quando é necessário, né? A própria palavra fala, né, que nós temos que nos calar no tempo certo e falar no tempo certo, porque há tempo para todas as coisas, né? Então, se Deus nos mostrou isso, é porque nós temos que pensar naquilo que nós vamos fazer, para que nossa identidade não mude, né, a ponto de perdermos a nossa salvação, perdermos a nossa vida, né? Temos o discípulo João, que era considerado como o do trovão, né? Uma pessoa que era muito estourada, muito nervosa, mas acabou mudando porque deixou Deus entrar na vida. Então teve uma outra identidade, praticamente, uma outra personalidade que permitiu ser transformado por Deus, né? Então isso é maravilhoso. Isso acontece pode acontecer com qualquer um, com aquele que permitir, é claro, né? Acerca das informações personais, já que estamos tratando de identidade, vamos a las informaciones personales. Entonces hay muchas formas de identificarnos. Asocia correctamente los documentos personales. Isso aqui é muito simples, tá? Porque temos o DNI, que chamamos Documento Nacional de Identificação, que para a gente nós chamamos de RG. Consideramos como registro geral. Qual dessas três imagens, né, que você consideraria como um DNI? Aí você verifica, vai ser essa ou essa. Aí você vai lá e coloca o número 1, tá bom? Passaporte. Qual dessas representa um passaporte? Que tem todos os nossos dados lá também. E a tarjeta de condutor, que nós chamamos de CNH, tá? Carteira Nacional de Habilitação. Eles chamam de tarjeta de condutor. Aí é só você colocar 1, 2, 3 aí, tá bom? Aí aqui é muito interessante porque lá no material de apoio nós temos uma lista lá de documentos personais em distintos países. Porque como eu falei para você, aqui no Brasil nós chamamos de RG. Lá na Espanha nós chamamos de DNI. Então em outros, cada país vai chamar de um lugar diferente, né? Por exemplo, deixa eu olhar aqui no meu. Ó, na Argentina, Espanha e Peru chamamos DNI.
en Bolivia, Chile, Costa Rica, Equador, Nicarágua, Uruguai, Venezuela, já vamos CI. Em Brasil, RG, Colômbia, CC, El Salvador, DUI, Guatemala, DPI, Honduras, TDI e assim por diante. Então, cada país tem a sua nomenclatura. Mas é o mesmo sentido. Vai ter o nome, o sobrenome, o número, pai, mãe, vai estar todo mundo, tudo que tiver, se for necessário, vai estar lá também. É só você saber a nomenclatura, que muda, tá? En la página 40 tú vas a completar el formulario con sus datos personales, como si fuera un formulario en una biblioteca. Dale, tú vas a poner acá tu nombre, tus apellidos. Y no te olvides, chiquito, apellidos no son apellidos, son sobrenomes. ¿Cuáles son sus sobrenomes? Tá? Fecha de nascimento, a data de nascimento. DNI, você vai colocar o que nessa parte aqui então mesmo? O que é um DNI? Registro geral, é o seu RG. Você coloca aqui, tá bom? O número do seu RG, tá? Enquanto ela direcione postal, CAD, qual o nome da sua rua? Qual o número da sua casa? Tem algum complemento a sua casa? Que às vezes quando mora em prédio tem, né? Ciudad, em que cidade? São Paulo, não? Estado, São Paulo. País, Brasil. Código postal vai ser o CEP, tá? Telefone. Correio eletrônico, o e-mail. Escola, Colegio Sousa Gouveia, não? Grado, 8º grado, né? Grado é a série, tá? 2. En hora de lectura, viste los cambios por los que passou la oruga, né? As mudanças que a lagarta teve, né? E tu, has cambiado a lo largo de tu vida? Escribe 3 palavras que resumem as etapas de tu vida representadas por las imagens. Então, nós temos a imagem de criança, de bebês, de crianças mesmo, depois adolescentes. Você vai colocar 3 mudanças que você teve desde quando você era bebê até agora, certo? Aqui na parte da adolescência, quais foram as mudanças que ocorreram quando você chegou a ser adolescente? Criança, desculpa, né? Quando você cresceu, virou criança, teve lá 6, 7 anos. Quais foram as mudanças? E depois quando você virou adolescente, na sua fase de 11, 12 anos, 13 anos, entendeu? Você vai colocar 3 palavras relacionadas a essas mudanças que você teve. Quando era bebê, quando era criança, quando é adolescente agora, né? Página 41. Aqui, na verdade, não tem muito o que falar. É só para você conhecer um pouco sobre os países, praticamente. En el hospital, en el aeropuerto, en la clase e en la policía. Temos esse tipo de pessoas. Mas imagina que você vai viajar. Você não conhece a pessoa. Que tipo de pergunta você pode fazer para você conhecer a pessoa? Olha só. Eu posso utilizar como te llamas. Se for da profissão que você não sabe, você quer saber, você pode perguntar que haces, a que te dedicas, é muito utilizado bastante, tá? A que te dedicas. A pessoa pode responder assim, trabalho como consultor no banco. Origen, de onde eres? Soy administrador, soy de São Paulo, soy de Rio de Janeiro, soy de Minas Gerais. Número de teléfono. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi teléfono es 9866-43241. Edad. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 30 años. Direção. Direção não é a direção de leste, oeste, norte e sul. Não. Direção significa rua, tá? ¿Dónde vives? Qual é a tua direção? Mi direção é Calle Professor Leonídio Alegrete, tá? E se você vai se situar de um momento da sua vida, por exemplo, de pequeno me gostava comer papas fritas. De niño me gustaba andar en bici. De adulto me gusta comer, me gusta dormir, por ejemplo. A los 15 años yo tenía, a los 15 años me gustaba estudiar alemán.
Cuando se tienen 35 años, a las personas les gusta viajar muito, sabe? Quando você vai situar um momento da sua vida, no passado, no presente ou no futuro, tá? Ahora, página 42. Lee el texto y descubre lo que está por detrás de los conflictos que caracterizan la adolescência. Esse momento de transição hacia a adultez. Então, do momento da adolescência até a fase adulta, há uma grande mudança. Há muitas mudanças e às vezes nós não aceitamos. No começo acaba a mente sendo complicada. Tudo é muito difícil, não é fácil. Mas acaba surgindo a revolta, sem você querer. Existe, como diz, as paixões da vida, os amores da vida. Os alunos adolescentes se perdem, é muito complicado. Se não tem Deus no contorno da vida, o adolescente se perde muito. Vejamos aqui nesse texto. Adolescência, déjame crecer, pero no te vayas muy lejos, por si te necesito. La adolescencia es una etapa de la vida muy especial y complicada para todos, hijos y padres. Hay muchas cosas que a nivel físico, emocional y vincular son desarrolladas y resueltas en este momento vital. Así que padres e hijos tienen entre manos un difícil proyecto. En primer lugar, el cuerpo evoluciona hormonalmente. El niño va viviendo cambios progresivos, cambia su cuerpo, sus emociones, sus prioridades y hasta el lugar que siente que ocupa en el mundo. Al empezar la adolescencia, tienen emociones más globales, les cuesta concretar. Al ir creciendo y cerrar este ciclo, podrán matizar y ser más concretos respecto a lo que piensan y sienten. Necesitarán matices para expresarse. Del blanco o negro típico del adolescente pasará a un dependiente adulto. También algo normal es la excesiva ilusión por cambiar el mundo. Nossa, sempre tive essa ideia. Mucha idealización respecto a lo que pueden llegar a ser o conseguir. Tiene que pasar por ello. Los niños también viven un proceso respecto al vínculo con sus padres. Cuando son pequeños, para ellos sus papás son los más importantes. Les admiran e idolatran. En la adolescencia empiezan a ver sus fallos. Fallos son las fallas. Incluso lo común es que les parezcan mal cosas de sus padres que en principio pueden ser de lo más normal y que acabarán haciendo ellos. Es importante respetar los movimientos de individuación. Essa vergüenza del adolescente hacia sus padres y esa atribución de malestar solo a ellos cumple esa función. Si los niños siguieran viendo a sus padres siempre maravillosos, nunca querrían irse de casa. Eu nunca quis sair de casa, então para mim meus pais sempre foram maravilhosos da vida. Y en esta etapa necesitan verlos de forma extrema, en el polo negativo, para que luego la balanza pueda equilibrarse y se resuelve el proceso de individuación. Es decir, el niño durante la adolescencia necesita distorsionar la imagen que tiene de sus padres de forma negativa para poder hacerse mayor y querer irse de casa. Es decir, independizar-se, sabe? Ficar adulto como se pudesse fazer tudo na vida sozinho. Mas não é assim, né? A vida não é um mar de rosas, né, gente? 1. El artículo tem como objetivo, aí se coloca uma das três alternativas aí, de acordo com o texto que acabamos de ler, tá? 2. El texto classifica a adolescência como uma etapa emocional e física, especial e complicada, o vital y emocionante. 3. Según el texto, ¿cuáles son los cambios progresivos causados por la evolución hormonal? Está lá no texto, ó, segundo o texto, né? Quais são as mudanças progressivas que acontecem quando há essa mudança de hormônios no adolescente, tanto no menino quanto na menina. Página 43, ejercicio 4. ¿Qué sentido expresa la formación del blanco
o negro típico del adolescente passará a um dependente adulto. O que significa essa frase? Del blanco o negro típico del adolescente passará a um dependente adulto. 5. Como traduzirias a expressão ao português branco ou negro? Tá? Não são as cores branco ou negro, não. Ela é uma expressão que nós utilizamos, tá? Qual das expressões que você colocaria aí, de acordo com esse exemplo aí, branco ou negro? 6. Analisa a proposição apresentada no texto sobre idealismo juvenil. También algo normal es la excesiva ilusión por cambiar el mundo. Mucha idealización respecto a lo que pueden llegar a ser o conseguir. Tienen que pasar por ello. Para ti, ¿qué significa la expresión excesiva ilusión por cambiar el mundo? Presentejemos. Então, tipo assim, o que significa para você essa excessiva ilusão de mudar o mundo? Porque as pessoas adolescentes pensam que quando eu crescer vou mudar o mundo porque eu vou fazer isso diferente, vou fazer aquilo acontecer como se fosse mágica. No passo de mágica tudo acontece. Mas, infelizmente não é assim, gente. A vida é muito complicada, né? Mas o que você acha que significa? Mostre exemplos, tá? B. En el texto, en esa proposición, también afirma que los adolescentes idealizan mucho respecto a lo que pueden llegar a ser en el futuro. ¿Estás de acuerdo con essa ideia? Tipo assim, no texto essa proposição afirma que os adolescentes idealizam muito que podem chegar, do que pode ser no futuro. Ah, eu quero ser um advogado, quero ser um médico, quero ser um piloto de avião. Tipo assim, idealiza muito lá no futuro. Se está de acordo com a ideia, você faria o mesmo? Você acha que está certo? Você acha que não tem que idealizar o seu futuro? Escreva aí na letra B. C. La afirmación tienen que pasar por ello presenta um sentido de... Então, essa expressão, tienen que pasar por ello, significa o quê? Qual dessas três opções? 7. Según el texto, la discordancia de los adolescentes hacia sus padres cumple un objetivo. ¿Cuál es? Então, essa discordância que os adolescentes têm de seus pais, de não confiarem em seus pais, não acreditarem, terem aversão aos seus pais, né? Acontece por quê? Tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Né? Aí você tem que procurar no texto uma frase que comprove o que você está escrevendo, tá bom? Bueno, chicos, es solo esto por hoy. Espero que estés mejor. Si hay alguna duda, puedes enviarme un mensaje. Estaré siempre aquí y quiero que tú mejores pronto para que vuelvas a la escuela. ¿Perfecto? Te doy un abrazo y que Dios te bendiga. Adiós.